Voltamos então com o professor Christopher, professor aí normal, né? Governador, presidente eleito, né? Ministério sendo composto, agora representantes sindicais também fazendo as suas reivindicações. Tudo conforme o normal, né? De acontecer num novo ministério, né? Ok, é importante a gente observar que o discurso de candidato é diferente do discurso de presidente, né, que já vai tomar posse em janeiro. Inclusive, as próprias centrais sindicais, ao longo de toda a campanha, diziam em acabar com a reforma trabalhista que havia sido feita no governo de Michel Temer, e agora amenizam seu discurso, sabendo da impossibilidade de que isso aconteça e dos traços negativos que isso pode fazer dentro da opinião pública. O Michel Temer, nos anos que manteve-se como presidente do Brasil, ele fez duas importantes reformas, né, que foram difíceis de se alcançar, e nesse sentido houve um processo importante de consolidação dessa nova estrutura de legislação trabalhista. Então, nesse sentido, os sindicatos já demonstram o seu não interesse na reivindicação do cancelamento, aquilo que a mídia tem chamado de revogaço da reforma trabalhista, e também já informam, né, principalmente para sinalizar para o mercado e para a opinião pública, de que não vão requerer o retorno do imposto sindical, que também foi retirado do governo de Michel Temer. Essas duas sinalizações são importantes, dizendo que para construir frente ampla é necessário muita negociação. Os sindicatos, nesse momento, estão abertos para esse diálogo com as outras frentes políticas do país. Pode falar, Diogo. Professor, qual vai ser o papel que será desempenhado por sindicatos e movimentos sociais, por exemplo, sem terra, sem teto, nesse novo governo? Eles tendem a ter um protagonismo maior, uma ingerência maior, uma influência maior nas decisões de políticas públicas do que no governo atual? Historicamente, os governos do PT são governos mais ligados a essas centrais sindicais e aos movimentos populares de forma geral. Há o acréscimo ainda, nesse novo governo Lula, de outros grupos, como, por exemplo, os grupos de defesa dos povos tradicionais, o qual o presidente eleito já, inclusive, demonstrou interesse em criar um ministério específico, né? O próprio Boulos, que faz parte de movimentos também no sentido da moradia, faz parte da equipe de transição, colocando ali a necessidade de que sejam ouvidas as demandas desse grupo específico. O próprio movimento dos trabalhadores sem terra, que também teve uma diminuição muito grande no período de governo do presidente Jair Bolsonaro, tende a retomar, né, esse protagonismo diante da possibilidade até de se atrelar ao Ministério da Reforma Agrária ou do Desenvolvimento Agrário. Então, nesses termos, respondendo muito objetivamente a sua pergunta, nós esperamos que, tradicionalmente, o PT cumpra aquilo que fez em outros anos e dê mais voz e visibilidade a esses grupos específicos da sociedade civil. Muito bem, a gente agradece a presença do professor Christopher Mendonça, cientista político do IBMEC, pela sua entrevista aqui nesta manhã de sexta-feira. Muito obrigada e um bom dia. Bom dia, eu que agradeço, um abraço a todos.